Fala, rapaziada. Olha só, muito se fala em operar gatilhos, né? Ah, eu vou viver só de operar gatilhos. Quando tiver um gatilho do 10, quando tiver um gatilho do 30, do 60, do 120, eu vou viver de operar gatilho. Pois é possível? É possível, sim. Mas há uma certa diferença em operar um gatilho de 10 minutos, né, e um gatilho de 60, 120, sei lá, um gatilho maior. Porque a complexidade do gatilho, ela também é maior quando o gatilho é maior, né? Então, porque se você pega apenas aqui os 10 minutos, por exemplo, vamos escolher um gatilho aqui para a gente fazer um teste. Ó. Esse aqui, por exemplo, subiu. Certo. Ah, não, é um gatilho e eu aguardei no 50% e comprei. Mas nem sempre isso vai funcionar, né? Isso nem sempre vai funcionar, correto? Vai depender de uma estrutura desse gatilho, se ele está dizendo para mim que eu vou subir ou que eu não sou um pullback desse movimento aqui para cair. É certo? Porque até então eu tinha um movimento assim, isso é um pullback, pá, tentei pagar a FIB, né? Aí eu deixei um gatilho, mas quem sabe eu não seria ainda este movimento aqui, ó. Para depois sim, se ele fosse falhar para subir, né? Pois é. Então, este é apenas um gatilho, ele está embaixo, ele não devolveu nada, não fez nenhuma falha, nada. É apenas um gatilho no fundo. E aí, como que eu opero, então? No 10 minutos, pessoal, ele fica menos complexo, né? Porque aqui no Premissas a gente já sabe como é que opera isso, né? Põe a filozinha aqui, vê na formação dele, na estrutura, no tempo de 5 minutos, que é o tempo relativo para a gente poder ver essa falha, para ver se ele era um pullback, era uma falha para subir ou não, né? E aí você vai em 5 minutos para ver o que aconteceu no 5. Então, no 5, claramente, né, pessoal, quando fechou aquele 10, ó, é uma falha confirmada para subir, né? Ó. Eu devolvi e confirmei. Então, aquele 10, aquele gatilhinho do 10 que era formado por esse candle 13 e esse candle 14, para mim, é uma falha para subir. Então, fica simples esta operação de gatilho do 10 minutos, correto? Fica simples para mim. Então, é só eu vir aqui no 1 minuto, achar o meu ponto de entrada, né, pessoal? Que você vai lá e pega o movimento do minuto para enxergar a sua falha também para entrar, né? Para você poder fazer seu trade, correto? Então, quando você chega no minuto, você pensa, aonde que é a falha? Rapaz, olha a tendência de baixa que estava no minuto. Ó. Aonde que é a falha? Simples, né, pessoal? Detecta a razão, busca o ponto da falha e entra. Esse é o ponto da entrada. Ponto. É isso. Então, é um trade simples, né? Esse do gatilho do 10 minutos. Mas se nós formos ver isso no gatilho maior, vamos dar um exemplo agora no gatilho maior. Vamos viver de gatilho, né? Então vamos lá no tempo maior, tá certo? Vejam só este exemplo aqui. Ele é apenas um gatilho, ele não devolveu nada, ó. Não houve nenhuma falha, ele não devolveu nada, é apenas um gatilho, correto? Então vamos ver como é que a gente operacionalizava esse gatilho, tá? Vamos lá ver como é que a gente faz. Porque aqui no 60, pessoal, eu não posso simplesmente, vai fazer vai vir no 50, eu vou comprar. Não, né? A mesma análise que a gente faz, segundo premissas, né? A mesma análise que a gente faz lá no 5, a gente vai fazer no 60. Então, se eu quero viver de gatilhos, eu vou fazer isso. Vou botar minha FIBO nesse gatilho de 60, ok? E vou aonde? Qual o tempo gráfico? Para ver se é um pullback para subir, o que é. Porque ele pode ser um pullback para cair desse movimento aqui, certo? Então, eu não sei ainda se ele vai subir, ok? E eu preciso que a estrutura dele me fala que ele vai subir, para mim poder fazer essa operação com garantia. Então, eu vou no 30 minutos, correto? Se é o 60,
eu vou no tempo relativo, que nesse caso é o 30 minutos. Então, lá no 30 minutos, eu vou descobrir se eu tenho uma falha para mim comprar esse candle com tranquilidade. Então, veja, pessoal. Ó, o meu movimento até então era esse aqui, né? Olha só. Eu tenho um gatilho, eu tenho um rompimento, tenho um outro gatilho, tenho o rompimento, tenho a devolução e tenho o quê, pessoal? A confirmação. Então, aquele 60, a exemplo do que o 5 fez com o 10, o preço tende a subir. Tá bom. Como que operacionaliza isso agora? Aí entra a complexidade dessa operação, né? Como que eu sei, Nando, que a compra acontece aqui? Ele não pode vir mais para baixo, não pode vir aqui, não pode vir, sei lá, né? Aonde que eu entro para saber aonde que eu refino essa entrada? Que tempo gráfico que eu vou usar? Bom, pessoal, nós aqui no 10 minutos, aqui no Premissas a gente opera o 10 minutos, correto? Nós operamos o 10 minutos, certo? Então, eu vou pegar o 10 minutos, vou tentar enxergar uma entrada pelo 10. Mas perceba, eu tenho uma confirmação que vai subir, ok? Nós, aqui no Premissas, operamos a fibra do 10 minutos. Então, eu vou lá no 10 minutos. Eu quero viver de gatilho, eu quero operar aquele gatilho de 60. Então, eu vou lá no 10 minutos. No 10 minutos, pessoal, eu enxergo o quê? Né? Eu vou pegar, eu estou nesse movimento de baixa, olha só, ok? Era esta alta, o movimento de baixa aqui, e a razão desse movimento de baixa está onde? Está aqui. Então eu já tinha devolvido a razão, e nesse momento, pessoal, olha a razão micro aqui onde é que está. Né? Eu acabei de devolvê-la aqui, eu fiz a falha, tá vendo? Que eu rompi para cá e devolvi para lá. Então, no 10 minutos, aqui eu poderia ter a oportunidade de comprar. Eu tenho o gatilho do 10, eu tenho o gatilho do 10. Então, o que, que eu faria? Né? O que o Premissas diz? Quando o 10 minutos te der entrada, você vai pegar aqui, né? E vai fazer o quê? Você vai lá nos 5 minutos, ok? Ó, aquele 10 minutos, pessoal, ele fechou no 5. Aonde? Não. Né? Nós sempre temos que saber aonde. Lembre-se, eu quero viver de gatilho. O que o 5 falou daquele candle do 10? Aquele candle do 10, pessoal, é isso aqui e isso aqui. Tá bem? É esses dois movimentos aí. Tá certo? Ó? É o gatilho 49 e o gatilho 50. Tá bem? Então, eu vou descobrir agora se eu tenho uma falha para entrar nesse trade. A exemplo do 10 minutos, a fibra do 5, a tendência do 5 já tinha falha aqui, ó. Já estava acima da razão, né? Já estava acima da razão. Percebem? Então, eu pego aqui, olha só. Aonde é a razão micro? Não, a razão micro está aqui. Então, a falha se dá onde? Na razão micro. Então, o que eu fiz aqui? O movimento que chegou na razão micro que tem que falhar. Qual era o movimento que chegou na razão micro? Olha como a complexidade é maior, pessoal. Quanto maior o tempo. Ó. Eu tinha este movimento de baixa aqui, tá vendo? Ó? Aí eu criei esse por último, tá vendo? Ó? Eu rompi ele. Então, quem tem que falhar é esse. Ó. Então, se esse aqui inverteu, aquele gatilho do 10 me dá a oportunidade de entrar. Então, pelo 10 minutos, eu tenho a minha entrada aqui. E aí, eu vou aonde para fazer essa entrada? Como é que eu sei que o preço vai subir daqui? Se ele não vai retrair para depois subir? Como é que eu sei isso? Simplesmente pegando o movimento do quê, pessoal? Do 1 minuto, né? Ó,
No 1 minuto eu vou ver lá aonde que é a minha entrada. Olha só. Para mim ver aonde é a entrada do 1 minuto, pessoal, eu preciso entender quais são as minhas fibras, aonde que eu estou. Então vamos lá. Ó, eu tenho essa tendência, aí eu tenho esta, eu tenho a inversão, aí eu tenho o rompimento dela. Ó. Olha só, esta fibra rompeu, ok? Ó, esta fibra rompeu. Então vamos botar uma linha nesta mínima para ver se nós temos uma outra. Vamos lá. Nós não temos outra, pessoal. Então a minha tendência do 1 minuto é essa de baixa, nesse momento que eu estava aqui. A partir de agora, pessoal, eu preciso descobrir qual o quê? A razão desta tendência. Qual a razão dela? Porque eu estou nela, ó. E aqui eu estou nela, tá vendo? Ó? Eu estou nela, todo esse movimento aqui é dela, ó. E o 10 fechou bem aqui. Será que eu tenho falha para subir aqui em cima, mano, nesse ponto aqui? Pois é. Então, eu vou descobrir agora. Se eu descobrir qual é a tendência, eu descubro qual é a razão. Correto? Ora, Nando, se eu tinha esta baixa e eu fui rompido por esta foi rompida por esta, e esta deu a sequência. Qual é o primeiro pullback aqui? Está aqui, ó. Então a razão minha está aqui. Ok? Uma vez descoberta a razão, eu ponho uma linha, né? Para ver se houve a falha, certo? E, para minha surpresa, quando o 10 fechou, né, ó, nós temos a falha confirmada. Percebe? Ó, pronto. Eu tenho a minha entrada. Então, veja a complexidade dessa entrada. Se eu estou operando 10 minutos, né? Então, esta é a entrada conservadora pela FIBO do 10 num gatilho de 60 minutos. Agora, imagine, vou tirar todas essas estudos aqui, imagine que você quer antecipar essa entrada. Olha só, eu estou com 60 aqui, ó. Eu já vi a leitura e já sei que o preço vai cair. Eu estou aqui, ó, com meus 60 minutos. Eu já vi a leitura, eu já vi que o 30 confirmou e já vi que ele vai subir. Está confirmada essa altura. Então, a partir de agora, nós vamos aonde? No 1 minuto. Vamos lá. Eu quero antecipar a entrada. Ok? Eu vou fazer um trade de risco, não conservador. Eu não vou esperar a FIBO do 10 me dar entrada. Eu vou fazer a entrada de forma antecipada. Vou tentar a entrada de forma antecipada. Ok, não. Então, aquele candle dos 60 minutos, pessoal, ele começa aqui, a formação dele, né? Ó. Aqui, ó. Ele começa aqui. Vai fazendo tudo isso, ó. Esse é o desenho dele, tá? Ó. Ah, então, quando aquele candle de 60 fecha, pessoal, ele está no candle 240 do 1 minuto. Aqui, ó. Bem aqui ele tá. Tá bem? Bem aí. Eu quero fazer uma entrada antecipada. Para mim antecipar a entrada, pessoal, eu preciso de uma falha confirmada. Ok? Então, veja, eu estou no fundo da minha FIBO, aqui, ó, no fundo. O preço que chegou no fundo foi esse cara aqui, ó. Esse cara. Então, aonde eu tenho uma falha confirmada dele? Aqui. Então, de forma antecipada, era possível a tentativa aqui para o preço ir. Tá bem? Era possível. Por quê? Eu estava no 100% da tendência de baixa e o preço que chegou no 100% inverteu e confirmou. Então eu tinha uma entrada antecipada.
Então, eu poderia tentar o pagamento daquele gatilho de 60 por aqui. Mas esse é um trade antecipado. É um trade de risco. Porque depois ele me dá a entrada perfeita, sem nenhum estresse, que é aqui em cima. Nesta razão, tranquilamente. Certo, meus amigos? Então, você para operar um gatilho maior, ele exige uma leitura mais apurada, né, mais refinada. Se você vai operar de forma conservadora pela FIBO de operação do premissas, que é a FIBO do 10, né, que é o movimento do 10 minutos, é mais tranquilo. Mas qual é o preço que você paga? Que nem sempre você vai conseguir fazer uma operação, né? Nem sempre você vai conseguir entrar no pagamento daquele movimento lá, ok? Porque o 10 pode esticar, pode ir embora e você não vai conseguir. Depois que ele confirma, já está lá em cima e daí já foi, né? Mas, de forma antecipada, quando está confirmado, o 60 criou o gatilho, o 30 confirmou, né? Então você descobre qual é o movimento de entrada do minuto e se ele permitir um stop curto, você entra. Se não, não. Tá certo, meus amigos? Você vai aguardar o 10, que é muito mais conservador, mais tranquilo e sem estresse. Valeu, rapaziada. Foi só uma dúvida que mandaram para mim, né? Essa questão de viver de gatilho, não sei o quê, ganhos rápidos. Claro que é possível, óbvio que é. Pelo premissas, é assim que a gente opera gatilho. Certo, rapaziada? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau.